Olá a todos, espero que esse vídeo encontre vocês bem. Para quem não me conhece, eu sou a Cintia Esteves, eu sou mentora de carreiras e hoje eu trago esse vídeo aqui para vocês, um pouquinho da metodologia que eu uso com os meus mentorados para a gente fazer a definição dos próximos passos dele. Essa metodologia, ela consiste basicamente da gente identificar quem é a pessoa que eu estou mentorando hoje e a gente conseguir projetar essa pessoa para o próximo ano e para os próximos 3 anos. Então, antes da gente fazer qualquer planejamento, eu entendo qual é o lugar que a pessoa está hoje e como ela se vê daqui a 1 ano e daqui 3 anos. Às vezes a gente estende até um pouco esse prazo aí para 5 anos. Esse exemplo específico aqui eu trouxe uma metodologia que você pode utilizar aí para planejar os seus próximos anos, vendo quem você é hoje em dezembro de 2022, quem você entende que você pode ser em dezembro de 2023 e quem você será em dezembro de 2025. Então, vamos lá. Eu trouxe esse personagem aqui, que é o Lauro da Silva. É um personagem fictício, não existe essa pessoa, tá? E eu tô considerando que o Lauro, ele é um recém-formado de 22 anos. Ele acabou de ser efetivado numa empresa, ele era estagiário. Ele foi um estagiário de destaque, que é o que eu trago ali na parte de profissional. Ele foi efetivado, acabou de estar aí tirando o bacharelado dele em informática. Ele ainda não sabe se ele vai seguir uma carreira de front, de back, de dados. Ele está ainda degustando aí as áreas de tecnologia para ver onde ele quer. O que ele traz como parte intelectual dele? Acabou de se formar. Ele tem aí 2 cursos extracurriculares, que é o curso de comunicação visual e de fundamentos do SAP, e o inglês dele está aí bem básico. Como que está o Lauro na questão financeira? O Lauro hoje ganha R$ 2.300, já considerando essa efetivação que ele teve. Ele ajuda nos gastos em casa, R$ 800 por mês. Ele paga a faculdade dele, que precisa pagar até esse mês de dezembro de 2022, R$ 450, e ele não tem dinheiro guardado. Como que está a saúde do Lauro? O Lauro, ele é fumante, ele nunca fez um check-up na vida dele, ele só joga a bola aos domingos. O que a gente identificou como as habilidades aí e os pontos de crescimento do Lauro? O Lauro tem uma boa comunicação e ele é autodidata, mas ele tem muita dificuldade em fazer a gestão do tempo dele. Então, essa é a pessoa que o Lauro é hoje. Como que a gente tem que olhar para ele e entender em que momento da linha do tempo dele ele está. Então, esse é o Lauro hoje. E aí a gente começa a conversar com o Lauro para entender quem que o Lauro pode ser daqui a 1 ano. Então, eu trago aí a figura do Lauro em dezembro de 2023. Passou-se aí 1 ano. Como que está a saúde do Lauro? Ele fez um check-up, provavelmente, porque agora ele tem um plano de saúde fornecido pela empresa que ele está em. Então, ele conseguiu aí fazer um check-up e ver se está tudo bem com a saúde dele. Ele joga bola todos os domingos e ele pedala 3 vezes por semana. Primeiro ponto de atenção aqui que a gente já coloca, ele já está com uma preocupação com a saúde e ele já está pensando em deixar aí o fato de ser fumante para trás. Isso não é que ele está fazendo, não é execução, é o que ele quer ser daqui a 1 ano. Profissional, como que o Lauro quer se ver daqui a 1 ano? Ele quer ser um analista júnior, assim, um desenvolvedor júnior, acima da média dos pares dele. Ele quer ter uma mentoria de um desenvolvedor sênior e ele quer conseguir propor soluções na empresa a qual ele está trabalhando. Como que vai estar a parte intelectual dele? Ele tem o título dele de bacharel em informática, ele já vai ter conhecimento em algumas bases de dados, Postgres, DynamoDB, consegue programar em Python, consegue conhecer aí a ferramenta do GitHub, conhece a metodologia ágil, e ele já está trabalhando aí com a plataforma em nuvem que é a AWS. E o inglês dele sai do básico para o intermediário. Então, a gente já vê que teve aí um desenvolvimento do Lauro aí, tanto da parte profissional e da intelectual e profissional muito casada uma com a outra. O que ele colhe em decorrência disso? Ele já começa a ter um salário de R$ 4.000, ele ajuda um pouco mais em casa, no ano anterior ele estava com 800, 850, não me lembro agora ao certo, mas ele começa a ajudar mais em casa. Ele não paga a faculdade, mas ele define um teto de gastos todos os meses para os treinamentos e cursos dele, e ele já conseguiu ter aí guardado, investido para ele, como uma base de reserva aí,
financeira, R$ 5.000. Ele continua com uma boa comunicação, ele continua um bom autodidata, mas ele entende que ele ainda está fazendo aí, aprimorando essa habilidade com ele de gestão de tempo. Ele ainda está aprendendo e ele entende que o espaço de tempo dele é curto. Essa é a visão do laudo, para quem o laudo vai ser em 1 ano. Feito isso, o que a gente faz? A gente faz a projeção dele para 2025. Por quê? Porque o laudo que vai ser em 2025, a gente precisa começar a desenhar, a dar os treinamentos, a formatar esse laudo de 2025 já em 2023. Como que o laudo se enxerga em 2025? Os check-ups deles estão realizados, agora ele consegue fazer check-up todo ano. Ele faz escalada uma vez por mês, porque eu descobri que ele gostaria de fazer escalada, mas é um esporte mais caro, então, como júnior, ele não consegue. Ele vai na academia 5 vezes por semana. Do lado profissional, ele já é um analista pleno, ele é um desenvolvedor pleno, já trabalhando em uma multinacional, então aqui a gente já visualiza aí que talvez ele tenha uma mudança de empresa nesse percurso. Ele já não é mais mentorado por um analista sênior, ele passa a ser mentorado por um gerente. Ele, como um desenvolvedor pleno, ele começa a mentorar outros 2 juniores para que ele consiga pegar essas habilidades e desenvolver pessoas também. E ele agora está participando de um projeto global. Da parte intelectual, o que o laudo se desenvolveu? Ele segue sendo bacharel, ele já tem certificações agora em 2 plataformas em nuvem, tanto a AWS como o Google Cloud Platform, e o inglês dele está avançado. E se ele não tivesse o inglês avançado, ele provavelmente não consegue estar inserido dentro de um projeto global. Então, as coisas vão sendo aí desenhadas e existe um relacionamento dessas coisas. Ele deixou de ser um júnior, ele investiu nele, agora ele é um analista pleno. O que ele tem como retorno financeiro? Ele já se enxerga ganhando em torno de R$ 7.800 por mês. Ele vê um recebimento de participação em lucro de uma faixa de 2 salários por ano. Ele não ajuda mais em casa, porque ele não mora mais com os pais dele. Ele agora divide apartamento com um amigo, então o gasto dele com moradia aumentou aí significativamente, mas aí dentro dos padrões do poder financeiro dele. Os cursos, ele subiu um pouco o teto de curso, ele investe R$ 350 em média por mês em treinamento para ele. Ele tem investido R$ 18.000 e ele já tem um carro que vale R$ 28.000. Como que estão as habilidades dele? Ele continua com boa comunicação, ele continua um profissional autodidata e ele agora já é reconhecido por fazer uma boa gestão do seu tempo. Então, com esses cenários, eu sabendo quem era o Lauro em dezembro de 2022, como ele pretende ser em dezembro de 2023, em dezembro de 2025, isso aqui é o quê? É o como o Lauro se enxerga, é a figura da persona dele. Por isso é que eu gosto muito de usar isso na persona. E se vocês não repararam, eu fui mudando até a figurinha de um estudante, depois ele começa aí a se desenvolver um pouco mais, tem uma mudança comportamental nele, até ele chegar no desenvolvedor pleno, e aí ele já tem uma postura muito mais profissional do que quem está em início de carreira. Então, você se visualizar como pessoa onde você quer morar, o carro que você quer dirigir, o que você quer ter investido, como você quer falar outra língua, qual língua que você vai falar, em que estágio você vai estar dessa segunda língua que você elegiu, o seu estado de saúde, seja físico, seja emocional, como ele está, você se visualizar quem vai ser a pessoa que você é hoje, daqui a 1 ano e daqui a 3 anos, vai facilitar muito, e é com base nesse tipo de definição que eu utilizo com os meus mentorados para saber como ele está se enxergando agora, como ele se enxerga no final do ano que vem e como ele se enxerga no final de 3 anos, que depois eu vou trazendo todo o plano de ação. Trazendo um exemplo bem simples aqui para vocês. Eu estou pegando aqui o Lauro, que ele acabou de se formar e ele foi um recentemente efetivado na empresa dele. Eu consigo falar para ele, olha, você tem todo esse planejamento aqui para até dezembro de 2023 você ser um júnior acima da média. Você quer um mentor
para te acompanhar e para te guiar. Mas como que você vai fazer? Porque você já trouxe aqui para mim que você quer estudar Postgres, DynamoDB, Python, GitHub. Será que a empresa que você está inserido são essas ferramentas que você precisa se desenvolver? Mais do que isso, se você já tem, pode ser que você esteja numa empresa pequena e você tem a expectativa de ir para uma multinacional, quais são as ferramentas, quais são as linguagens, quais são as ferramentas, plataforma em nuvem, banco de dados, que as multinacionais que estão dentro do teu plano aí utilizam, que você precisa se preparar. Será que o que você precisa é inglês ou será que o que vai abrir portas nessa empresa que você está vislumbrando aí é um espanhol, ou é um italiano, ou é algum alemão, alguma coisa assim? Então, tudo isso é utilizado. Então, eu sempre parto da premissa de definir as personas que o meu mentorado ou a minha mentorada quer ser ao longo do tempo, para depois a gente fazer o plano de ação, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um. E o PDI, eu não olho, nos mentorados, eu não olho só a parte profissional. A gente olha a parte financeira e a gente olha a parte de saúde e emocional também. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Isso aí é um pouquinho do que eu faço na minha mentoria. Qualquer coisa, podem me chamar por inbox. Vai ser um prazer atender vocês. Deixa aí o seu comentário, o seu like, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.